Bom, agora sim, sejam todos muito bem-vindos à nossa Maratona Astrológica 2025. Iniciar aqui o compartilhamento geral. Pronto. Bom, eu não sei se vocês estão me visualizando agora nesse momento. Até gostaria. Pronto, o Daniel disse que sim. Para mim aqui está aparecendo o Daniel e a Johanna. Está aparecendo aqui para mim. Bom, queridos, sejam bem-vindos. É uma honra estar com vocês mais uma vez. A segunda Maratona Astrológica. A primeira aconteceu ano passado, 2024. E quem esteve comigo, e na verdade quem estuda comigo já há bastante tempo, a Cabalá, a astrologia, sabe que na verdade astrologicamente nós ainda estamos em 2024. Como assim, professor? Estamos... Sim, 2024. Por quê? Porque o ano astrológico ele inicia-se geralmente dia 21, 22, a depender do ano. Esse ano será dia 21, por volta das 9 horas, salvo engano, 9 horas e 5 minutos da noite, será o ano astrológico 2025. Então, esse ano que as pessoas comemoram, né, que chamam de 2025, na virada de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, à meia-noite, é aquilo que nós, cabalistas, astrólogos, numerólogos, chamamos de o Ano Novo Profano. Ou seja, ele é um ano que não faz sentido
do ponto de vista do conhecimento antigo dos povos antigos, né? Nós judeus, por exemplo, nós comemoramos mais para o final do ano do calendário gregoriano, né, do que seria o calendário gregoriano, a gente comemora mais para o final do ano, por exemplo. Comemoramos agora em outubro, dia 1 de outubro, o Ano Novo Judaico. Só que não é nos primeiros meses do ano, né? No nosso caso, nós comemoramos como aniversário do pai da humanidade, o Adam Harishon, o primeiro homem, né? Mas nós temos sim o mês 1, o mês 2, o mês 3 e assim consequentemente, que coincide com os anos astrológicos, assim como também outras civilizações antigas, como a civilização hindu, como a civilização chinesa, né? Os fenícios, babilônicos. Então, assim, esse ano que é comemorado no Ocidente, do dia 31 para o dia 1 de janeiro, é o que nós chamamos de um ano profano, porque ele é imposto por reis, governantes, enfim, né? E ele não segue um padrão antigo realmente da humanidade, como a humanidade observava o sol, os ciclos das estações. E então, tendo essa informação, nós sabemos que nós ainda estamos sob, ou seja, abaixo da égide do controle das emanações, dos insights, das energias de 2024. Na maratona anterior, que foi bem em cima, quase em março, né, no ano anterior, eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que nós estaríamos sob a influência de Saturno. E nós ainda estamos sob a influência de Saturno. Eu falei para vocês que o ano regido por Saturno, ele ia cobrar pessoalmente cada um de nós. Né? Isso aconteceu. Eu mostrei e está acontecendo. Eu disse que as pessoas que não tivessem suas questões pessoais bem resolvidas, Saturno ia cobrar com muita rigidez. Basicamente comigo isso aconteceu, né? Eu falei para vocês que eu estava muito animado, entraria em 2024 muito animado, porque as pontas estavam amarradas. E depois Saturno mostrou para mim e disse assim: olha, não é bem assim não, tem isso, 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 isso. Tinha tanta ponta para resolver, né? Algumas delas, inclusive, foram resolvidas agora em dezembro. Então, pedir perdão para quem tinha que pedir, situações que apertaram realmente. E realmente essas coisas acontecem quando a gente não tem o devido conhecimento. Né? Bom, eu queria saber como é que eu coloco a minha tela aqui, gente. Se alguém souber informar. Faz muito tempo que eu não uso essa plataforma, desde a da maratona anterior. Então, realmente, eu não sei aqui como faz isso. Mas, enfim. Então, o que acontece? Nós ainda estamos sob essa influência. Eu mostrei também como vai acontecer esse ano, eu mostrei os eclipses e o que isso significava. Eu mostrei o eclipse de 2020, antes mesmo de acontecer a guerra na Rússia, antes mesmo de acontecer a guerra no Oriente Médio, e eu expliquei que ali aquele eclipse que acontecia sobre, né, por cima da Europa, e passando ali pela Ucrânia e pela Rússia, que significava uma guerra que ia haver entre esses dois países, e assim aconteceu. Eu falei do eclipse que aconteceu no Oriente Médio e que envolveria Israel, inclusive ele estava, o ponto central era Israel, né? E vem acontecendo essa guerra já há quase 2 anos, né? Um ano e um pouquinho, 1 ano e 3 meses, né? 2, 3 meses. E também eu falei a respeito do eclipse que aconteceu aqui no Brasil. Eu fico abismado porque as pessoas, na sua ignorância, no bom sentido, né, no sentido da falta de conhecimento, quando sabem que vai ocorrer um eclipse, o que é que as pessoas fazem?
elas ficam felizes, elas querem, obviamente, ver o eclipse, procura saber como é que pode ver para cuidar dos olhos, enfim, mas não sabem realmente o que é que um eclipse significa. Um eclipse ele é julgamento. E aí aconteceu um eclipse aqui no Brasil. O ponto central, ou seja, analisando da perspectiva do planeta externamente, ele passou ali pelo Rio Grande do Sul. E eu falei que algo ia acontecer no Brasil, nós não sabíamos ainda exatamente o que, porque nem todo eclipse dá para analisar totalmente. E realmente aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Hoje nós sabemos exatamente o que é que ia acontecer. Houve aquela enxurrada, aquelas enchentes, casas destruídas, né, rio transbordando. E o último eclipse também que eu mostrei foi justamente sobre os Estados Unidos, né? E nós ainda não sabemos os efeitos disso, mas o que nós sabemos é que Donald Trump foi eleito e não sabemos o que é que pode acontecer com os Estados Unidos, que nem todo eclipse ele acontece exatamente dentro daquele ano, o que pode ainda ocorrer, porque ele vai assumir, salvo engano, acho que é dia 20, né, agora de janeiro, não estou bem certo, mas aqui no mês de janeiro, que ainda estamos debaixo da configuração astrológica de 2024. Então, o ano astrológico realmente ele começa dia 21 de março, no signo de Áries, é o signo que starta, que inicia o ano, e a gente encontra isso até na Bíblia, né? A analogia entre o signo de touro, a era de touro, a gente vai falar sobre as eras também, que é quando justamente Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, ele tira o povo judeu, o povo hebreu, do cativeiro no Egito, e foi justamente no transitar, na mudança entre a era de Touro e a iniciação da era de Áries. Depois da era de Áries veio a era de Peixe, que nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho também. Vamos falar que, ao contrário do que muita gente pensa e nem todo mundo fala, as eras elas são divididas. Então não é porque nós estamos na era de peixes que ela é totalmente de peixes, né? Ela tem uma corregência com o signo de virgem. E também nós vamos falar sobre, como eu falei, os eclipses também, e vamos falar das configurações para o ano de 2025. E aí vem uma coisa muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Esse ano ele vai ser totalmente atípico. Ou seja, além do regente do ano, nós vamos falar, todo ano ele tem um regente. Além do regente do ano, nós teremos também um evento, um alinhamento, que todo mundo está falando de planetas, mas principalmente o que importa para nós vai ser o alinhamento entre Saturno e Netuno, que é um alinhamento extremamente raro, que astrólogos muito confiáveis, inclusive o Newton Schultz, o mestre Newton Schultz, astrólogo, estudante de Kabbalah, o qual respeito muito. Inclusive, alguns dos slides que eu vou mostrar aqui, alguns dos conhecimentos, eu humildemente peguei dos ensinamentos dele, por isso já dou aqui, cito a fonte, né? Como diz a Kabbalah, aquele que cita a fonte traz redenção ao mundo. Alguns dos conhecimentos é dele. Inclusive, vamos ver um pequeno vídeo, um pequeno trecho de alguns segundos, onde ele fala também, né? Então, o que acontece? Vai haver esse trânsito raríssimo entre Saturno e Netuno. Ele é tão raro que astrólogos como Newton Schultz, por exemplo, voltaram já há mais de 2000 anos no programa astrológico, que dá muito trabalho fazer isso, tem que passar muito tempo analisando, e não encontraram esse trânsito. Ou seja, ele é extremamente raro, talvez nunca tenha acontecido, né? Pelo menos no tempo que o ser humano está sobre a Terra. E o que ele encontrou foi algo minimamente, razoavelmente parecido, ali por volta do ano 1500, que foi onde a gente sabe aconteceram as grandes navegações, descobrimento das Américas, né? Mas é um evento realmente muito raro e que vai impactar a gente. Então nós teremos o regente do ano, que é Júpiter, co-administrado por Vênus. A maioria dos astrólogos, né, não costuma colocar dois regentes, vão dizer para vocês que o regente do ano é Júpiter, mas
tem uma corregência de Vênus, que Vênus vai impactar muito forte o ano de 2025, e ainda tem também esse alinhamento entre Saturno e Netuno, que será como se fosse um outro ano astrológico também. Então a gente vai ter muitos trânsitos e acontecendo também outra coisa atípica. Além desses alinhamentos, além da regência de Júpiter, da corregência de Vênus, do alinhamento de Saturno, de Netuno, Vênus vai estar retrógrado, Marte vai estar retrógrado, Mercúrio nem se fala que Mercúrio praticamente está sempre retrógrado, né? O planeta do meu signo, a gente sofre, a comunicação fica falhando, o pessoal não entende bem o que a gente quer dizer muitas vezes, né? E tudo isso, todos esses trânsitos vão acontecer justamente no ponto, no ponto Áries, que é outro termo para o ano astrológico, ou seja, justamente quando o ano de 2025 começa, vai haver um alinhamento de tudo isso. Vocês vão ver na figura que eu tenho aqui mais para frente. Bom, gente, eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Eu estou vendo que a tela ali já está compartilhada, né? Se vocês para verem, vocês clicam nela, tá? Como eu fiz aqui agora. Pronto, olha, agora eu consegui, apareci também. Agora estou me vendo. Bom, e eu vou iniciar aqui o compartilhamento dos slides para vocês, para a gente dar início a essa jornada, essa maratona astrológica, tá? Eu vou pedir auxílio a vocês, eu não tenho um monitor aqui adicional para eu verificar, então quando eu estou transmitindo, eu não consigo ver. Então, vou pedir a vocês aí uma sinalização, quem está com o microfone, por favor, me diga se está vendo aí o slide. Sim, perfeitamente. Sim, professor. Gratidão, gente. Eu vou pedir que vocês explorem aí um pouquinho a plataforma para vocês deixarem tela cheia, né? Conseguirem ver de forma perfeita. Não sei como está aparecendo para vocês. Eu sei que para mim aparece um pouco menor cada coisa aqui, tá? Bom, mais uma vez, bem-vindos à Maratona Astrológica 2025. Muita gente tem dúvidas acerca da astrologia e eu pretendo tirá-las. Antes, um pouquinho a respeito de mim, né? Temos aqui pessoas que ainda não me conhecem, que não estudam comigo, que não fazem parte usualmente das minhas lives. Meu nome é Yaakov Hele, eu sou judeu, cabalista, psicólogo clínico, freudiano. Tenho 2 mestrados em teosofia, né? Um em teosofia, outro em logosofia. Tenho 2 pós-graduações na área de segurança pública, né? Saúde pública e com ênfase em saúde da família e também gerenciamento de pessoal, né? De pessoas. Curso enfermagem atualmente, né? Comecei mais uma faculdade e tenho outras também. Caso vamos se ater à questão mais filosófica, psicológica, né? Então, assim, muita gente tem preocupações a respeito o que são os signos, o que é essa questão astrológica, será que ela realmente é verdadeira, no que é que ela pode me ajudar? E eu recebo pessoas, eu trabalho com pessoas de diferentes áreas, pessoas de diferentes idades, que já tentaram de tudo na vida, inclusive eu fui uma dessas pessoas, né? Quem me conhece pessoalmente sabe, eu passei por um período de mais de 7 anos na minha vida, literalmente dando tudo errado, né? Literalmente dando absolutamente tudo errado, e eu naquela época não conhecia astrologia, né? Recém-adentrado à sinagoga, apesar de ser judeu, de nascimento, por muitos anos da minha vida, até 18 anos da minha vida, eu não sabia, minha família não tinha me revelado isso. Retornei, voltei à sinagoga, e meu rabino, cabalista de altíssimo nível, falava de Cabalá e eu não queria nem ouvir. Né? Eu saía da sinagoga, todo mundo animado, falando dos conhecimentos que tinha adquirido, e eu 50 metros à frente, porque eu não gostava, tinha um certo preconceito, reconheço. E aí o que é que acontece? A vida estava indo tão ruim que eu disse, cara, eu já tentei de
tudo. Eu vou tentar isso aí. Se for verdade, eu me beneficio. Se não for verdade, nada acontece. Né? Assim como a pessoa inteligente tem que fazer, com a mentalidade de cientista, vamos experimentar, né? Vamos experienciar isso. E aí, realmente, eu comecei a estudar, comecei a adquirir um grande conhecimento. Hoje sou um mestre nessa área e vi que realmente nós passamos por momentos na nossa vida, que são chamados momentos de depressão, né? A gente vai descobrir esses momentos no Masal Zero, que pelo menos aqui no Brasil eu não vi nenhum astrólogo ou cabalista falar sobre isso ainda, um conhecimento que analisa o nível de alma da pessoa, ou seja, está para além da astrologia e da numerologia. E eu sei que era um momento raro, que nem todo mundo passa por isso, mas que pode acontecer. Então você imagina uma pessoa que estava extremamente bem de vida, ganhando muito bem, ganhando uma moeda estrangeira, jovem, né, com menos de 20 anos, e do nada, né, ao fazer 23, 24 anos, do nada a vida desandou totalmente. Né? Tirou meu chão realmente, totalmente, de forma que até mandar um currículo para ser faxineiro, ninguém aceitava, né, obviamente. E outras áreas também tentavam, o pessoal olhava o currículo e dizia, poxa, o currículo dele dá medo. Né? As pessoas que queriam fazer favor, que levavam o currículo para mim, contatos, né, o famoso que indica, a pessoa dizia, olha, manda tirar isso, manda tirar, né? Não era nem colocar, se atualizar, era tirar. E ainda assim eu não era contratado, para vocês verem o nível em que chegou as coisas, mesmo com experiência, com vários conhecimentos, né? Porque acontecem certas coisas na nossa vida que, se você não entender o que está acontecendo, você vai ficar perdido. Tá? Então, eu quero começar com vocês justamente nessa pegada, nessa perspectiva mais psicológica. Por isso, essa pergunta aí: como está o seu núcleo? Quem estuda comigo já sabe, já teve essa experiência, né? Aí nós temos uma banda de um abacate. Eu gosto muito dessa fruta e é uma analogia perfeita. A nossa mente é como se fosse um abacate. Você tem a casca, né, essa camada fininha ao redor aí da banda do abacate. Você tem a polpa, uma grande quantidade, e você tem o caroço, que está no centro, que está no núcleo. Assim é a nossa mente. E é por isso que eu pergunto, como está o núcleo? Ele é muito, muito precioso. Ele é tão precioso, e é por isso que eu gosto do judaísmo, obviamente não depreciando nenhuma outra crença, nenhuma outra fé, que são sagradas, né? A respeito disso, a respeito do núcleo que nós estamos falando, dessa sacralidade, eu gosto do judaísmo por causa disso, porque ele não impõe nada a você. Você nunca vai ver um judeu entregando, não estou criticando nada, só estou demonstrando aqui, você nunca vai ver um judeu entregando um papel falando da sua fé na rua ou alguém tentando te convencer a mudar para a fé judaica. Muito pelo contrário, né? Nós somos orientados a afastar com a mão esquerda e aproximar com a mão direita. O que é que isso significa? Se uma pessoa vem até mim e ela diz que quer ser judeu, primeiro analisa, ou seja, afasta com a esquerda, que é a mão mais fraca, se você for canhoto sem ver, as intenções dessa pessoa, para ver se ela realmente quer o judaísmo, ou se é uma moda, se é uma questão de momento, se ela realmente se encontrou. E aí sim, quando você vê que ela realmente quer, você aproxima com a mão direita, que é a mão mais forte. Mas não tenta convencer essa pessoa de que a tua crença é a crença correta, que a pessoa está errada, que ela é uma ignorante, que não sabe de nada, né? Hasbe Shalom, que absurdo, né? A ignorância seria dessa pessoa fazer isso. Então, o teu núcleo, ele é uma coisa muito, muito preciosa para nós da psicanálise, da psicologia de forma geral. Ou seja, tudo que entra no teu núcleo de forma forçada, ela está errada. Ela não vai permanecer por muito tempo, ela vai gerar um padrão dissociativo, né? Então, você precisa deixar algo entrar no seu núcleo quando você analisa bem, quando você entende muito bem o que está acontecendo, que você quer aquilo, que você ponderou, que você está ciente realmente dos riscos, dos benefícios, você quer realmente adquirir aquele conhecimento. Então, eu começo iniciando com essa pergunta. Racionalize, pense aí consigo mesmo, como está o seu núcleo?
Será que alguém está tentando te forçar a aceitar alguma coisa? Qualquer coisa que seja, não só na questão religiosa, questão financeira, te forçar a fazer um empréstimo para alguém sob a desculpa disso ou daquilo e você não quer, isso é errado. Com você mesmo, com a tua saúde mental, isso é errado. Não tenha medo de dizer não, de analisar, de realmente ver sua situação. Eu tenho um vídeo sobre empatia e simpatia, né? Eu falo a diferença. As duas podem ser muito maléficas quando usadas de forma errada, né? E a empatia você tem que ajudar uma pessoa quando você quer, quando você decide isso, e você vai lá, ajuda a pessoa sem se contaminar, né, sem se prejudicar, e você precisa voltar pleno. O que você fizer tem que ser naquele momento, e quando você voltar, você tem que voltar sem peso. Porque se você volta com algum peso, você não está sendo empata. Né? Na verdade, você está se prejudicando. Bom, dando continuidade, eu perguntei como está o teu núcleo, falamos um pouquinho aí da questão psicológica. Agora eu pergunto para vocês, como está o seu estado vibracional? Vamos entender um pouquinho do que é essa vibração, tá? Sem som, prof. Tá sem som, gente? Tá. Tá baixo. Tá mais? Melhorou? Para mim ainda está sem. Continua sem. Bom, gente. Pra mim aqui tá bem alto. Deixa eu ver aqui então. Peço desculpas aí a vocês. Não era pra estar transmitindo no YouTube? Não. Não, o senhor desistiu? Continua transmitindo aqui. Peraí. Se eu não me engano, tem. Ano passado tivemos a mesma coisa. Se eu não me engano, tem que ativar o som primeiro. Depois o compartilhar. Isso aqui. Gratidão, gente. Vocês me ajudaram a lembrar do que aconteceu no ano passado. Bom. Me digam aí se está com som. Qual que é o pior estilo musical que existe? Música clássica. Agora sim. Qual estilo musical que existe? O funk tá muito em alta hoje em dia, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, quando ele sonhava uma cidade ideal. Ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheça um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. Ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pensem, nada é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípio, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. É que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Então, assim, veja que interessante o que ela está falando, né? Ela está citando Platão, um grande filósofo grego, e que tem muito a ver com astrologia, ao contrário do que o povo pensa. Eu vejo cientistas falando, era astronomia. Não, meu querido, era um pouco dos dois, era tanto astronomia como astrologia mesmo. Você vê Pitágoras, nós temos a tabela pitagórica, e Pitágoras, ele falava da vibração dos números, ele dizia que conseguia ouvir a música dos números, ele entrava em transe, pouca gente sabe disso, né? Mas hoje em dia na ciência, que outorga para si todo tipo de conhecimento, eu considero uma crítica que eu faço aqui, né? Um absurdo,
Porque a verdadeira ciência, ela tem que analisar tudo. Eu já fui, como eu disse a você, já fui extremamente cético, né? Sou um cientista também, mas eu fui investigar. E é verdade, todas as pessoas que me procuram e pedem para eu fazer um mapa, para fazer uma análise, sabe, tem muita gente aqui, do quanto isso é verdade, do quanto isso funciona. Bom, e aí o que acontece? É o que ela está falando aqui. É o estado vibracional. Não quero aqui, obviamente, fazer uma crítica ao funk. Inclusive, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas Deus, o Criador, o poder maior que todos nós sentimos, ele também está no funk. Como assim ele está no funk? Né? Tem o Rabino do Levinson, que ele fala sobre isso. Inclusive, o título é algo assim parecido. Nós precisamos de energia a todo nível. Tá? Obviamente que tem pessoas de padrão vibracional mais alto, acredito que todos nós aqui, ou a maioria de nós, que vai preferir uma música clássica, um MPB, né? A maioria não gosta de ópera, né? Eu gosto, já deixo claro, né? Mas cada um no seu nível. E vai ter aqueles que vai querer a música técnica, vai querer o funk, outro tipo de coisa, e a alma também se regozija naquilo ali. Qual é o problema? O problema é quando você fica só numa coisa só. Até mesmo a música clássica, dependendo do que você escuta. Imagina uma pessoa que escuta um Requiem, né? Todo dia, o tempo todo ouvindo Requiem. Né? Requiem é uma música, não é uma música agradável, não foi feita. Ela é linda, conheço sim, vários Requiems muito bonitos, mas não é uma coisa para você ficar vendo o tempo todo, ouvindo o tempo todo, né? Tem momentos, não é para você ficar naquela vibração o tempo todo. E aí é o que ela acabou de dizer agora, né? A pessoa diz, não, eu tenho uma moral muito boa, mas é porque eu gosto disso. Não, em algum momento o nosso cérebro funciona dessa forma, ele procura padrões, em algum momento você vai correr para aquilo ali. No momento que você tiver um problema mais sério para resolver, uma questão psicológica para resolver, você vai procurar aquele estado vibracional que você está acostumado, né? E para isso eu quero mostrar mais um outro vídeo curtinho aqui para vocês. Qual que é o pior estilo musical? Aqui é um experimento científico, aonde esse professor ele vai mostrar um experimento vibracional, que é o que nós estamos falando aqui. Esse instrumento que está aqui, ele vibra a 440 Hz. E esse aqui está vibrando a 512. E quando ele tocar, não vai haver nenhuma reação, né, nenhuma vibração aqui em 440 Hz, até ele mudar também este aqui para 440 Hz. Então, assim, tudo é ciência, tudo é conhecimento. A questão é como você vive, como você vivencia essa ciência, esse conhecimento. Tá? Inclusive, o conhecimento antigo, nosso pai Abraão vivenciou isso na pele. Né? O Criador bendito seja ele aparece para Avraham Avinu, nosso pai Abraão, e diz: olha, sai da tua terra, ou seja, ele está mexendo no Mazal, ele está mexendo naquilo que alguns chamam de destino, e o destino, essa palavra Mazal, em hebraico, ela tem um nome de Deus ali, o El, né? Mazel. Inclusive, alguns ao invés de falar Mazal, falam Mazel, que se escreve, né? Da mesma forma. Quando vai desejar um feliz aniversário para alguém, o Mazel Tov é para colocar ali o divino, o El, né? Então, ele diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Chega lá nosso pai Abraão, depois de alguns anos, ele muda também o nome dele. Né? Ou seja, o que é que acontece? Nós temos, na verdade, uma mudança de local. Por exemplo, o meu mapa astral, se eu tivesse nascido em Jerusalém, eu não seria do signo que eu sou, eu seria taurino. A única mudança que haveria no meu mapa seria só. Outras pessoas mudariam muito mais, né? Mas no meu seria só no signo solar. E ainda assim mudaria muita coisa, né? De um signo de ar para um signo de terra, mudaria completamente.
E nosso pai, Abraão, ele sai da sua terra, ou seja, muda-se a configuração astrológica dele, e isso acontece, né? Eu tenho uma cliente que ela era daqui do Brasil, quando foi para os Estados Unidos, mudou completamente a relação com o marido. Isso é uma coisa óbvia, você mudou o seu espaço geográfico, né? E poderia ter mudado na questão financeira, poderia ter mudado em tantas outras coisas, né? Inclusive isso é perigoso. Da mesma forma, a pessoa que se casa, que adota um nome, muda completamente a numerologia, né? Geralmente é a mulher. Bom, então dali também é mudado o nome dele, é mudado o destino. Aquele que não podia ter filho passa a ter filho. Então toda essa configuração, inclusive quando a gente analisa o mapa astral, a gente sabe, quando acontece, né, esse trânsito, a gente sabe se uma pessoa ela é fértil ou infértil também, seja homem, seja mulher. Eu já trabalhei com uma pessoa que não podia engravidar no mapa astral dela, saiu infertilidade, ela fez fertilização in vitro, tentou algumas vezes, não conseguiu engravidar de forma alguma, e a gente começou a fazer um trabalho difícil, astrológico, de verificar o melhor momento. E aí tem a questão biológica também, que às vezes era o melhor momento, mas ela estava no período das mulheres, ou o marido estava viajando. Então foram muitas tentativas e muitas análises astrológicas quando ocorria aquele momento, que era um momento de liberação daquela energia que estava bloqueando ela, e ela conseguiu engravidar, mas foi realmente muito difícil. Tá? E agora eu quero mostrar outro vídeo aqui para vocês, também curtinho, nessa mesma pegada vibracional. Então, assim, não é só a música. O que é que você vivencia? Você fica ouvindo notícia ruim de morte, que é o que acontece aqui no Brasil constantemente. Você almoça vendo aquilo ali. Você não respeita que a tua mesa é um altar, que a tua cama é um altar, porque nós temos vários altares, tá? Inclusive altares nossos mesmo, que são pra gente, não é para um culto ou coisa do tipo, né? Então, como você está cuidando da sua mente? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa bem incrível. Vou trazer aqui alguns textos, textos judaicos, porque tem muita gente que me procura de várias fés, né? Olha, será que isso é pecado? Porque eu cresci ouvindo dizer que a astrologia é pecado, ou que não funciona, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão e aí sim a gente vai falar sobre o trânsito de 2025, pegando ainda um pouquinho de 2024, porque nós estamos ainda no ano astrológico de 2024. Né? Quem estuda comigo, como eu já disse anteriormente, sabe que o ano astrológico inicia em Áries, né, no signo de Áries, em março, dia 21. Bom? Esse é um texto que fala sobre o Rabi Shimon, né? Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que revelou a obra máxima da Kabbalah ao mundo, o Zohar, o livro do esplendor. Depois, ele chamou seu filho Eleazar e fê-lo sentar-se à sua frente. Do outro lado, colocou Rabi Abba e disse: nós formamos o triângulo
que é o tipo primordial de tudo quanto existe. Figuramos a porta do templo e suas duas colunas. Rabi Shimon não falava mais, e seus discípulos se calavam. Ouviu-se então uma voz confusa, como a de uma grande assembleia. Eram os espíritos dos céus que haviam descido para ouvir. Os discípulos estremeceram, mas Rabi Shimon lhes disse: nada temais e rejubilai-vos. Está escrito: Senhor, eu ouvi o rumor de tua presença e tremi. Deus reinou sobre os homens de outrora pelo temor, mas presentemente ele nos governa pelo amor. Não disse ele: amarás teu Deus? E não disse ele próprio: eu vos amei? Ele depois acrescentou: a doutrina secreta é para as almas recolhidas. As almas agitadas e sem equilíbrio não podem compreendê-la. Pode-se fixar um prego numa parede móvel, prestes a esboroar-se ao menor choque? O mundo inteiro está alicerçado no mistério, e se deve haver discrição quando se trata dos negócios terrestres, quanto mais não devemos ser reservados quando se trata desses dogmas misteriosos que Deus não revela nem mesmo aos mais elevados de seus anjos? Os céus se debruçam para nos ouvir, mas eu não lhes falarei sem véus. A terra esmudece para nos ouvir, mas eu nada lhe direi sem símbolos, ou seja, através de códigos. Somos, neste momento, a porta e as colunas do universo. Enfim, Rabi Shimon falou, e uma tradição conservada no arcano dos arcanos assegura-nos que, quando ele abriu a boca, a terra tremeu sob seus pés. E seus discípulos sentiram o abalo. Ele falou inicialmente dos reis que reinaram sobre Edom, é um código, quem estuda Cabalá comigo sabe, antes da vinda do rei de Israel. Imagens de poderes mal equilibrados que se manifestaram no início, no universo, antes do triunfo da harmonia. Deus, disse ele, quando quis criar, lançou um véu sobre sua glória e nas dobras desse véu projetou sua sombra. Dessa sombra destacaram-se os gigantes e disseram: nós somos reis, que não passavam de fantasmas. Eles apareceram porque Deus se ocultara fazendo a noite no caos e desapareceram quando se ergueu no oriente a cabeça luminosa. A cabeça que a humanidade se outorga em proclamando Deus, o sol regulador de nossas aspirações e de nossos pensamentos. Os deuses são miragens da sombra, e Deus é a síntese dos esplendores. Os usurpadores caem quando o rei ascende ao seu trono e, quando Deus aparece, os deuses se vão. Então, após ter ele permitido a noite existir, a fim de deixar aparecerem as estrelas, Deus se voltou para a sombra que fizera e a olhou para lhe dar uma figura. Imprimiu uma imagem sobre o véu com que tinha coberto sua glória, e essa imagem lhe sorriu. E ele quis que essa imagem fosse a sua, a fim de criar o homem à semelhança dessa imagem. Ele experimentou de algum modo a prisão que queria dar aos espíritos criados. Olhou essa figura que deveria ser um dia do homem e seu coração se enternecia, pois já lhe parecia estar ouvindo os lamentos da sua criatura. Tu, que queres submeter-me à lei, dizia ela, prova-me que essa lei é a justiça e submete-te a ela tu mesmo. Ora, só conhecemos dele essa imagem impressa no véu que nos esconde o esplendor. Essa imagem é a nossa e ele quer que para nós
ela seja a dele. Assim, nós o conhecemos sem o conhecer. Ele nos mostra uma forma e não a tem. Nós nulo representamos como um ancião. Ele, que de modo algum tem idade, ele está sentado num trono do qual se escapam eternamente milhões de centelhas. E ele lhes diz do devir dos mundos. Sua cabeleira resplende e agita estrelas. Os universos gravitam em redor de sua cabeça e os sóis vêm banhar-se em sua luz. A imagem divina é dupla. Há a cabeça de luz e a cabeça de sombra, o ideal branco e o ideal negro, a cabeça superior e a cabeça inferior. Uma representa o Deus do sábio e a outra o ídolo do vulgo. Toda luz, na verdade, supõe uma sombra e só se torna claridade pela oposição desta sombra. A cabeça luminosa verte sobre a cabeça negra um orvalho de esplendor. Abre-me, minha bem-amada, diz Deus à inteligência, porque minha cabeça está cheia de orvalho e sobre os anéis dos meus cabelos rolam as lágrimas da noite. Esse orvalho é o maná de que se nutrem as almas dos justos. Os eleitos têm fome dele e o recolhem a mancheias nos campos dos céus. As gotas são pérolas redondas, brilhantes como diamante e límpidas como cristal. Elas são alvas e esplendem em todas as cores, pois a simples e única verdade é o esplendor de todas as coisas. A imagem divina tem 13 raios, 4 de cada lado do triângulo em que o encerramos, e um na ponta superior do triângulo. Desenhai-a nos céus com vossos pensamentos, traçai suas linhas, indo de estrela em estrela. Ela encerrará 360 miríades de mundos, pois o ancião superior, chamado o macroprosopo, ou a grande hipótese criadora, chama-se também Arir Ampin, ou seja, o rosto imenso. O outro, o Deus humano, a figura de sombra, o microprosopo, ou seja, a hipótese restrita, chama-se... Recording is on. Pronto. Então, assim, gente, quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de um conhecimento antigo. A gente está falando de algo que se perdeu para a pessoa comum, e a gente vai ver isso mais para frente, daqui a pouco, uma linguagem que muita gente não sabia. E isso era ensinado por Pitágoras. Pitágoras, ele tinha 2 tipos de alunos, pouca gente sabe disso. Os alunos especiais dele, os discípulos, aqueles que iam realmente passar o conhecimento adquirido de Pitágoras, eles não viam o mestre. Eles ficavam do outro lado de uma cortina, né? E só ouviam o que ele falava. E os discípulos, digamos assim, ignorantes, aqueles que só queriam aprender a matemática pura e simples, a engenharia, que é muita coisa, né? Não deixamos isso, não vamos entender errado, tinha acesso direto a ele. Ouviam, interagiam, mas os outros estavam do outro lado da cortina, só ouviam e deveriam entender o ensinamento dele de outra forma. Ou seja, ele usava as 2 linguagens. Bom, voltando aqui para nosso slide, aí vem a pergunta que muita gente faz: signo não é pecado? Por algum motivo, geralmente na religião cristã, se ensina que signo é pecado. Não entendo porquê, não entendo qual foi a base que tiraram isso, embora tenha alguns textos no profeta Isaías, mas que estão falando de outras coisas, né? Eu tenho até uma live sobre as profecias do profeta Isaías, onde realmente o Criador fala da questão da bruxaria, da magia negra, né? Dos espíritos familiares, enfim. Mas não é o caso
da questão de signo. Né? Então, muita gente também associa com a questão de adivinhar. A questão do signo não é adivinhar, é uma leitura de algo, de um trânsito que pode ter influência sobre as nossas vidas, a depender da forma como você lida com essas influências. Tá? E aqui está um texto do Talmud, no tratado de Berachot, né? Berachot em hebraico significa bênçãos, né? 32b, que diz o seguinte: a Guemará cita um midrash sobre o seguinte versículo de Isaías, do profeta Ishaia, relacionado ao pecado do bezerro de ouro e a súplica de Moshe por perdão. Mas Sião disse: o Senhor me abandonou e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do seu bebê que mama, de modo que não tenha compaixão do filho de seu ventre? Estes podem esquecer, mas eu não me esquecerei de você. Isaías, capítulo 49, versos 14 e 15. A Guemará busca esclarecer. A Guemará é a tradição, né? Era passado oralmente os ensinamentos. Abandonado é o mesmo que esquecido. Eles são sinônimos. Por que repetir a mesma ideia duas vezes? Reish Lakish disse: a comunidade de Israel disse diante do santo bendito seja ele, mestre do universo, mesmo quando um homem se casa com uma segunda esposa depois de sua primeira esposa, ele certamente se lembra dos feitos de sua primeira esposa. No entanto, você não apenas me abandonou, mas também se esqueceu de mim. O santo bendito seja ele disse a Israel: minha filha, eu criei 12 constelações, 12 Mazalot no firmamento. E para cada constelação eu criei 30 exércitos. E para cada exército eu criei 30 legiões. E para cada legião eu criei 30 líderes de divisão de infantaria. E para cada líder de divisão de infantaria eu criei 30 líderes de acampamento militar. E para cada líder de acampamento militar, eu criei 30 líderes de fortalezas. E em cada líder de fortaleza, eu pendurei 365 mil estrelas correspondentes aos dias do ano solar. E todas elas eu criei somente por sua causa. E você disse que o Senhor me abandonou e o Senhor se esqueceu de mim? O versículo continua dizendo: pode uma mulher esquecer-se de seu bebê que mama, de modo que ela não tenha compaixão do filho de seu ventre? Estes podem esquecer, mas eu não esquecerei de você. O significado deste versículo é que o santo bendito seja ele, disse a comunidade de Israel: eu esqueci as ofertas de carneiros e os primogênitos dos animais que vocês ofereceram diante de mim no deserto? A comunidade de Israel respondeu a ele: mestre do universo, já que não há esquecimento diante do trono da tua glória, talvez você não se esqueça do meu pecado do bezerro de ouro. Deus respondeu a Israel: este também serão esquecidos. Estes é uma referência ao pecado do bezerro de ouro, a respeito do qual Israel disse: estes são seus deuses. Então, estava falando ali da idolatria. E como a gente viu aqui no texto, o signo em si não tem nada a ver. O signo ele foi criado justamente para nos guiar. Então, todo ser humano ele tem um manual quando ele vem para esse mundo. E é importante que você analise o seu mapa astral, o seu masal, a sua numerologia, o seu masal zero e todas as ferramentas que você tem que constitui o seu manual. É o que vai dizer para você como viver melhor a sua vida. Quem já fez comigo a análise do Masal sabe que quando você nasce, né, adquiriu esse conhecimento, você tem uma quantidade limitada, por exemplo, de oportunidades, de desafios, né, de dinamismo. Pouca gente sabe disso. Teve uma pessoa até hoje que eu fiz a análise do Masal que só saiu uma oportunidade na vida. Gente. Já imaginou se essa pessoa já perdeu ou se ela perde essa oportunidade? Né?
É importante dizer aqui que a oportunidade não é, eu vou conseguir emprego, eu vou conseguir estudar. Não, não é isso. Isso é o natural da vida da pessoa. Eu estou falando daquilo que realmente pode incentivar, motivar a tua vida, que pode realmente mudar a tua vida, que pode impactar a tua vida, né? Então, o que você precisa saber? Os astros inclinam, mas não obrigam, né? Essa é uma frase do filósofo, do escritor espanhol Mário Rosso de Luna, onde ele fala muito claramente isso. Ou seja, os astros, a gente faz a leitura, e é importante você saber que não é Júpiter, Saturno, como se fosse uma consciência que está determinando na tua vida. Eles estão ali como símbolos. E esses mesmos símbolos aparecem na Bíblia no começo de Gênesis. Né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, em um princípio criou Deus os céus e a terra, e aí continua dizendo que ele fez o sol e a lua como sinais para os tempos, as estações, e não só eles, né? Obviamente os outros planetas também. Então, os astros inclinam, ou seja, eles dão um sinal, eles dão um caminho. É possível, através deles, da leitura deles, descobrir coisas sobre a sua vida, mas eles não obrigam. Né? Aí entraria a questão do livre-arbítrio, que muita gente pergunta. O livre-arbítrio ele é limitado, gente. Livre-arbítrio não significa fazer tudo que você quer, quando e como você quer. Todo mundo que é pai deveria ter essa noção. Você chega para o seu filho e você diz: meu filho, você quer comer feijão com arroz ou você quer comer um yakisoba? Se você deu aquela opção, ele vai escolher dentro daquela opção. Assim é o Criador também. Antes da gente vir para esse mundo, é como se a gente escolhesse, como se a gente entrasse numa sala de cinema. E aí é que tá, depois que você escolhe o filme, você não sai mais, você vai ficar até o final. Assim é a nossa vida. Né? Mas há uma escolha antes, é mostrado como é aqui antes. E um dia a gente vai ter uma live sobre encarnação também, muito próximo, seria uma honra ter vocês. E aí sim vocês vão entender mais como é que funciona a questão da vida. Né? Mas aqui no canal, no YouTube, tenho já umas 6 lives sobre as leis de reencarnação. Então, esse influxo, o influxo dessas energias é o mesmo para todos, para todas as pessoas. Mas como você vai lidar com esses influxos, quem vai determinar é você. Tá? Ordens iniciáticas, ou seja, maçonaria, Rosa Cruz, a Ordem Seclorum, a Ordem da Serpente e tantas outras, né, as que já não existem mais, dos Templários, enfim, ordens católicas, né, que também são ordens iniciáticas, franciscanos, dominicanos, todas essas ordens ela tem a mesma coisa em comum. Né? Nós judeus não fazemos parte de nenhuma ordem, nós ensinamos culturalmente aqueles que querem aprender, mas é o mesmo princípio dessas ordens iniciáticas, né? E qual é a questão com as ordens iniciáticas? É que ela faz uma separação entre aqueles que são cultos, né? Geralmente pessoas de um berço mais nobre, que tem uma condição financeira melhor, ou alguém que teve acesso, ainda que vindo de baixo, né? Mas aí, como é que elas transmitem esse conhecimento, gente? Elas transmitem através de códigos, através de uma linguagem diferente. E o que o senhor quer dizer com isso, professor? Por exemplo, o mito de Roma, da fundação de Roma, onde está ali exemplificado pela estátua Rômulo e Remo. E o que é que diz a lenda? Diz que eles foram alimentados por uma loba. E é muito comum ver essa imagem, se você pesquisa sobre Rômulo e Remo, não precisa nem colocar o nome loba na internet, é a primeira imagem que vai aparecer, ou alguma imagem semelhante. Mas se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que já estuda Kabbalah há muito tempo, se você é uma pessoa curiosa, se você é uma pessoa que gosta de estudar sobre questões de ordens secretas ou discretas que sejam, mas são ordens iniciáticas, você sabe que loba é um código, ou deveria saber, né? Loba é um código, quer dizer, para a pessoa, para o povão, para a grande massa, para os ignorantes,
eles foram alimentados literalmente por um animal, uma loba, né? Que os manteve vivos. Olha que bonitinho, salvou a vida dele, olha como é que Deus age, enfim, né? Esse tipo de comentários que a gente vai ouvir. Quando, na verdade, o código loba, com perdão da palavra aqui, é uma prostituta. Então eles foram alimentados por uma prostituta. É isso que o código, é isso que o conhecimento iniciático é o que você vai aprender na ordem iniciática. Ou seja, é uma história contada de uma forma que só os iniciados vão entender. Claro, eu estou pegando uma parte da história, né? Para simplificar aqui, para exemplificar aqui para vocês. A serpente, o Ouroboros, né? A serpente que engole a própria cauda, né? Que ela sai de dentro de si. O que é que significa? É um símbolo iniciático. Na verdade, é o símbolo que starta, que inicia dentro de toda e qualquer ordem iniciática, né? Mesmo no judaísmo, que não é uma ordem iniciática, mas que tem esse princípio também do conhecimento oculto, de ensinar de forma que a massa não entenda, né? Que os sacerdotes, que os reis, que os rabinos entendiam, também tem o símbolo do Ouroboros. É um símbolo de todas as civilizações. Na verdade, todos nós, aonde dizem todas as crenças, viemos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, né? Então, o que muda pode ser a linguagem, pode ser um pouco da simbologia, mas o conhecimento é o mesmo, tá? Então, o que significa o Ouroboros? O Ouroboros é um símbolo que significa reencarnação. Então, até mesmo o cristianismo, que era fortemente reencarnacionista, que mudou por causa de um rei, né, da ordem de um rei, de um imperador, mas os membros deles, os sacerdotes, os iniciados, conhecem esse símbolo e sabem muito bem o que ele significa. Né? Então é um símbolo iniciático, é um símbolo que fala de reencarnação, de renovação, de novas oportunidades, de novos ciclos, de karma, né? E aí nós vemos esse mesmo símbolo, agora aqui representado também com a Magen David, né? Com uma estrela de 6 pontas, onde nós temos ali dentro os símbolos astrológicos, né? A representação de cada astro. E, não obstante, Vênus está no centro, né, o símbolo do feminismo, perdão, do feminino, né? A Johanna outro dia no grupo de estudo deu muito bem uma interpretação desse símbolo e o porquê dele estar no centro, né? Vocês já deveriam estar imaginando o porquê. E ali 2 dragões ou 2 serpentes, que é o mesmo símbolo do Ouroboros, né? Engolindo a própria cauda, renascendo de si. Aí você vê que quando está embaixo é a morte, quando está em cima é o renascimento, né? E renasce para morrer e morre para renascer. E outros significados que agora não vou falar, não vou adentrar nesse momento. Talvez uma live sobre essas questões iniciáticas, essas ordens, né? Mas só para vocês terem ideia que o mundo ele fala através de códigos. E a astrologia é um dos maiores códigos dessas ordens, dentro da Kabbalah, dentro da maçonaria, né, da franco-maçonaria e em tantas outras. Tá bem? Bom, outra coisa que a gente precisa entender é o sistema solar. Porque tem pessoas que acham que o Sol ele não se movimenta, que ele está parado na nossa Via Láctea, né, na nossa galáxia, e os planetas é que se movimentam ao redor dele. Isso não é verdade. O Sol ele é como se fosse um cometa. Ele está numa velocidade absurda trafegando pela nossa galáxia, que por sua vez a nossa galáxia está trafegando numa velocidade absurda no universo, e ela gira ao entorno de si. O Sol e nosso planeta gira ao redor da nossa galáxia, né? E isso influencia também nas constelações que a gente vai ver. Né? Na verdade, são 88 constelações aqui na nossa galáxia, salvo engano. Inclusive que muitas delas podem ser vistas a olho nu. Mas por que só 12? Porque são as 12 que influenciam o nosso planeta, o planeta Terra. As outras não contam para a gente. Por isso que está dito ali, como a gente viu no texto do Zohar, do Talmud, perdão, o Zohar também tem, de uma forma um pouco diferenciada, que o Criador bendito seja o seu nome, que não é homem nem mulher,
é o único ser realmente não binário, mas nós chamamos de ele por convenção, né? Ele não é masculino nem feminino, ele não tem sexo, ele não tem corpo, ele é incorpóreo, né? É o poder maior, como você sentir. Ele criou 12 Mazalot, 12 constelações para Israel. Israel é um código. Israel não é o povo de Israel, não é o povo judeu. É o planeta Terra, é as pessoas que aqui habitam. E o plano de redenção é para todos, não é para o Israel físico unicamente, o povo judeu. Isso a gente encontra no Zohar, o livro do esplendor, que logo nas primeiras páginas dizem que não leia dessa forma, não interprete como o povo hebreu, que não tem nada a ver. Na verdade, ele está falando de um código, está falando de todos os filhos, está falando da raça adâmica, da raça homem, humana, né? Essa redenção. Ele vai mostrar o sistema heliocêntrico antigo, né? Muita gente ainda acredita que ele é dessa forma, onde os planetas giram ao redor do Sol e o Sol ele se mantém estático. E ele diz que isso não só é chato, como também é incorreto. O sistema solar ele se move no espaço a 70 mil quilômetros por hora. Então o Sol ele se move a 70 mil quilômetros por hora e os planetas vão acompanhando ele. Ele se move dentro da nossa galáxia, que também gira ao redor de outras galáxias. O Sol é como um cometa, arrastando planetas no caminho. Você consegue ver o vórtex? Por que isso é importante? Porque o sentido de rotação e o vórtice, ele está em todo o universo. A vida é uma espiral. A vida é o vórtice, não só a rotação. A galáxia, o DNA. O sistema solar é parte da vida. Pense sobre isso enquanto você se move, né? Enquanto você corre pelo espaço. Bom, e agora, para a gente começar realmente a falar do que realmente importa, 2025, o Sol pelo zodíaco. Como é que funciona isso? Esses 12 signos, né, que nos influenciam. O zodíaco é uma faixa imaginária sobre a qual ficam os grupos de estrelas, as constelações que marcam os diferentes setores dessa gigantesca tela de fundo. As constelações são de Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. A Terra hoje encontra-se aqui. Estamos vendo o Sol à frente da constelação de Sagitário. O Sol está em Sagitário.
Daqui a algumas semanas, quando a Terra terá avançado em sua órbita, veremos o Sol à frente da constelação de Capricórnio. O Sol estará em Capricórnio. Mas à noite você pode situar os planetas graças às constelações do zodíaco. Às vezes Saturno aparece à frente da constelação de Peixes e Marte, à frente da constelação de Virgem. O Sol em Sagitário, em janeiro. No horóscopo está marcado Capricórnio. Ter nascido em Capricórnio significa que o Sol, neste momento, estava em Capricórnio, não é? Cuidado para não confundir as constelações com os signos astrológicos que formam o zodíaco, assim como acontecia há 2000 anos. Entretanto, tudo se deslocou assim, porque durante milênios o eixo da Terra gira lentamente e modifica o ângulo das constelações. Bom, então como ele diz aí, né, tem a questão do eixo da Terra, tem a questão do mover do Sol, né, dos planetas, e os signos a gente vai analisando conforme esse mover dos planetas, tá bom? Quando a pessoa passa a data de nascimento, a hora, que é extremamente importante que a pessoa nasceu, eu vou e faço um mapa do momento que a pessoa nasceu. E ali eu consigo ver o céu como estava naquele momento, e quem já fez os mapas comigo sabe todas as questões subjetivas. A sua infância, como é que foi? A pessoa já passou por isso, a pessoa diz, poxa, mas realmente a minha infância foi assim. Adolescência, idade adulta, a roda da fortuna, que é o que muita gente, é o que o povo mais quer saber, né? Como conseguir dinheiro, quais são as dicas, com quem se associar, com quem fazer uma, uma sociedade, né? Tudo isso. Isso e muito mais. Tá? Bom, continuando aqui. Gente, se vocês tiverem uma pergunta, pode interromper, tá? Pode falar, só abrir o microfone aí. Então, o que é um ano novo astrológico? O ano novo astrológico, como eu falei para vocês lá no começo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não se inicia no dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Ele se inicia aqui, ó, no signo de Áries, onde está aqui Áries em março, é o primeiro signo do zodíaco. E depois você tem o signo de Touro, em abril, o signo de Gêmeos em maio, o signo de Câncer em junho, o signo de Leão em julho. É claro que no calendário gregoriano é metade, né? Uma parte no mês, outra parte no outro. No calendário hebreu, não. Cada signo tem o seu respectivo mês. O signo de Virgem em agosto, setembro. Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E aí começa novamente Áries e assim vai. Agora uma curiosidade para vocês, uma coisa bem interessante. No ano, ele vai andando assim, ele vai andando aqui para a direita. Tá? A minha direita, no caso. Né? Então, Áries, ele vai indo assim, até chegar em Peixes. Na era, ele vai ao contrário, porque o planeta Terra ele gira ao contrário, é o único planeta que gira sentido anti-horário. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Na época da Bíblia, quando Moisés tira o povo do deserto, lá no Egito, era o fim da era de Touro, estava iniciando a era de Áries. E nós estamos na era de Peixes. Na eminência, né, daqui a alguns séculos, de entrar em Aquários. Tem gente que está querendo forçar dizer que já estamos na era de Aquário, isso ainda não é verdade, mas a gente está sentindo muito forte já assim as vibrações de Aquário, porque entrar numa era, ela tanto você entra de fato na constelação, né? Ou seja, o Sol, o planeta Terra, ele vai entrar literalmente nessa constelação. Ou você está sentindo, está entrando no signo astrológico, né? Alguma força daquela, mas ainda não é exatamente a era de Aquário. Tá? Então, as eras é sentido inverso.
Inclusive, nós já começamos, né, a era de Leão, muitos milênios atrás, foi uma era terrível. Né? A última era de Leão, a humanidade ainda não existia, mas existiam seres antes de nós. O Zohar diz que houveram 930 gerações de homens antes de Adão, então a gente não tem problema nenhum com o tempo da Terra, né, de existência da Terra. Acharam um esqueleto de 50 e tantos mil anos, não temos problema. Né? A nossa crença judaica nunca teve problema com isso. Então, 930 gerações de homens antes de Adão, e vai saber quantos milênios não viveu cada geração dessa, né? Porque eram homens diferentes. Né? Cada geração foi um tipo humano, hominídeo, diferente da nossa. Tá? E aí foi terrível, porque foi a época que foi destruído. Professor, onde é que você pode mostrar isso? Jeremias, capítulo 4, verso 16. O próprio profeta ele não entende. E começa lá falando que a terra era sem forma e vazia, os montes fumegavam, os homens fugiram sobre a terra, não havia mais pássaros. Ele pensava, inclusive, que era a nossa geração de homens que estava sendo destruída, e o profeta chega ao ponto de dizer, Criador, de fato, tu mentiste. Mentiste para nós, porque o Senhor disse que haveria salvação e eu só vejo destruição, né? Ele pensou que se tratava de nós, mas na verdade o Criador estava mostrando uma geração anterior à nossa. Então a grande destruição que houve, né, de um povo muito avançado tecnologicamente aconteceu aqui em Leão, né? Adão e Eva foi criado na era de Gêmeos, e aí a gente vê a humanidade, o começo do mundo muito confuso, muitas guerras, cada um pensando diferente, cada um querendo agir de uma forma diferente, né? E aí depois Touro, Áries, Peixes, né, que é a que nós estamos agora. Mais para frente eu vou falar para vocês, né, mas eu já dei a introdução. Uma era não é uma era só dela. Tá? Então a gente está na era de Peixes, mas olha aqui, quem é que está ao contrário dela é Virgem. Então a era, metade da era é regida pela era de Peixes e metade é regida por Virgem. Nós já estamos na metade de Virgem. Né? Então você vê o começo da era de Peixes. Coincidiu com o quê? Com o surgimento do cristianismo, né? Com todo respeito aos amigos cristãos, não de forma nenhuma um ataque, mas muito característica pisciana. É o quê? Imaginativo, esperançoso, uma esperança que parece que nunca acaba, a lá Disney, né? E aí vem Virgem e diz, não, peraí, vamos botar uma ordem nessa casa aí, vamos fazer as coisas direito, vamos racionalizar também, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos centralizar, né? Então, cada era ela tem sua contraparte. Ou seja, na época de Ares, que o povo de Israel foi tirado do Egito, qual era a contraparte? Era a Libra, né? Então, o equilíbrio, buscar fazer as coisas corretas, a questão da lei. Né? Você vê aqui, ó, o contrário, né? Da mesma forma, quando era Leão, que eu falei aqui para vocês, que é que estava Aquário, né? Aquário que é um signo kármico, assim como Peixes também. Nós temos todo signo ele tem algum karma, mas o signo de Escorpião, que é o próprio signo do karma, né? A oitava casa, a casa natural dele, né? As casas você conta a partir do signo, né? Então, a Áries é a primeira casa, Touro a segunda, Gêmeos a terceira, que é a casa iniciática. Quem é das ordens iniciáticas começa realmente a adquirir conhecimento através do terceiro nível, né? No caso da maçonaria, vai chamar de grau, né? Grau 3, porque o 1 é o homem, né? É você, é o ego, e o 3 é realmente a comunicação, o signo iniciático realmente é o 3, né? É o terceiro grau. E aí, Câncer na quarta casa, Leão na quinta, Virgem na sexta, que é a casa da família, de servir, do cuidar, né? Libra na sétima e Escorpião na oitava. Então, a casa natural de Escorpião é a oitava casa. É o signo do karma. Geralmente, quem tem Escorpião, ascendente Escorpião, tem algum karma relacionado ou à questão sexual, ou o próprio signo, né? Que nasceu em Escorpião. Questão sexual muito forte, algum karma relacionado a isso, ou até mesmo assassinato, né?
Então, eu estou falando assim nos extremos, tá, gente? Às vezes pode ter sido uma briga, alguma coisa assim, uma violência, alguma coisa, mas é um signo kármico muito forte. E aí você tem Aquário também, que é um signo kármico muito forte, e você tem Peixes, que representa o próprio karma, né? O próprio ciclo. Alguém quer falar? Escutei um barulho aí. Bom, então, Peixes é o signo que representa o karma em si, né? A reencarnação, melhor dizendo, que também está atrelado ao karma. Bom, continuando. O que é um ano novo astrológico? Quando o Sol está a 0 grau de Áries, ou no ponto vernal, o ponto Áries, o primeiro signo do zodíaco, então inicia-se o ano novo astrológico. O ano novo astrológico, ele traz um novo influxo, uma nova energia. Religiões ao redor do planeta celebram esse influxo. O judaísmo, embora comemore o ano novo quase no final do ano comum, também celebra esse influxo. É necessário entender que os signos caminham para trás em relação ao planeta Terra, né? É o que eu acabei de mostrar para vocês. A energia de Saturno é o grande agente deste ano astrológico desde 2017. Por quê, gente? São o que a gente chama de setenário. Ou seja, além de você ter o regente do ano, você tem alguns planetas que eles regem um período de 7 anos. E Saturno, geralmente junto também com Plutão, costumam reger esse período de 7 anos. É um período de julgamento. E aí vocês vão ver, daqui a pouquinho, a questão do Covid, o que é que realmente trouxe para a humanidade o Covid. Vai ver porque é que tanta gente está preocupado com a possibilidade de 2026 e 2027 acontecer alguma coisa semelhante. Vocês vão ver isso já já. Então tem essa energia de Saturno, e geralmente Plutão também, que costuma reger um período de 7 em 7 anos, é o setenário. Além disso, nós temos muitos outros ciclos que muita gente não entende. Ou seja, você, além do ano, cada planeta é um regente de um ano, você, que é o ciclo menor, né, o ciclo ano a ano, você tem um ciclo médio ou intermediário, que é justamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês, de 36 anos. Ou seja, quem está regendo desde 2017 aqui, ó, é Saturno. E, professor, o que é que Saturno representa? Saturno, na mitologia, e eu estou usando esses termos porque é o que vocês conhecem, no final do slide eu vou mostrar que nós temos esses nomes em hebraico também. Porque se eu ficasse falando aqui, vocês não iam compreender, né? Então eu tenho que usar a simbologia que vocês conhecem, que é essa simbologia ocidental dos nomes, que são geralmente nomes romanos, né? Então, Saturno, ele é na mitologia, ele é o Cronos, ele é o pai de Zeus, que é Júpiter, né? Ele é aquele que foi destronado, é aquele que representa o tempo, né? Cronos vem do grego, significa tempo. Então, ele é um grande censor. Ele é aquele que vem para cobrar de novo, não é o planeta que está lá em cima, na órbita, é o que ele representa, é a energia que ele representa, que o Criador colocou ali como um sinal. E quem sabe interpretar esse sinal consegue fazer a interpretação do mapa, do masal da pessoa. Tá bom? Então, Saturno, astrologicamente, ele representa um sensor, ele representa alguém que vai trazer rigidez, que vai trazer cobrança, que vai trazer julgamento, né? É essa energia de Saturno. Então, o ciclo de 36 anos de Saturno, ele começou em 2017. Inclusive, para quem estuda Kabbalah, sabe que o Mashiach, o Messias, né, o tão esperado Messias, que nós, judeus, chamamos de Mashiach, foi determinado que ele viria se nós merecêssemos nos céus, né? E se nós não merecêssemos, ele encarnaria, né? Daí vem de novo, como eu falei para vocês, as ordens iniciáticas, elas falam através de códigos. E o que é que diz a Bíblia? Ele virá montado num jumentinho. E o que raios, professor, é um jumentinho, né? Não é pegar, não é subir em cima de uma jumenta.
Né? Diz lá, inclusive, um jumentinho que nunca foi montado. Tá falando de que ele vai encarnar, vai ser a primeira encarnação dele, porque ele nunca encarnou. Quem estuda Kabbalah, quem estuda o Zohar, sabe que é uma linguagem muito antiga, né? Esse corpo é chamado de vários códigos, é chamado de carruagem, mas ele também é muitas vezes, na maioria das vezes, chamado de jumento. Porque nós somos, quando estamos nessa corporeidade, nós agimos realmente como um jumento, empacado ainda por cima, teimoso, né? Então o que o código está dizendo é que até 2017, que foi quando acabou esse prazo, ele poderia vir sem encarnar, né? E agora não, ele virá realmente, nascerá num corpo humano. Tá? Então esse ciclo que começou Saturno em 2017, o que é que a gente tem visto de lá até aqui? Pelo menos aqui no Brasil, no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. O judiciário se arvorando sobre outros poderes. O judiciário praticamente legislando, estabelecendo leis. Por quê? Saturno, o grande censor, o grande julgador, né? E de forma muito rígida, muito ríspida, que muita gente está dizendo, olha, isso é contra a lei. E os poderes judiciários estão dizendo, não, estou nem aí. Por quê? Essa regência de 36 anos, né? Dessa energia, desse influxo que a gente vai receber, que vai durar muito tempo, tá? São 36 anos. A última vez, o último ciclo foi em 1765 a 1800. Vocês podem pesquisar o que é que aconteceu aí, vocês vão ver que aconteceu a mesma coisa, essa mesma influência de rigidez, de cobrança nesse período, tá? E ele que vai comandar esses eventos no ciclo médio. Nós já vimos que tem um ciclo pequeno, que é ano a ano, né? Cada planeta rege um ciclo. De 2017 a 2052, ou seja, 36 anos no ciclo médio, é a regência de Saturno. E nós temos um ciclo maior, que são as eras. Geralmente uma era ela tem 2.160 anos, 2.300 anos, mas geralmente o povo arredonda aí para 2.000 anos, tá? Cada era tem um período diferente, porque cada constelação ela tem um tamanho diferente. Então demora para que o nosso planeta, junto com o Sol, ele trafegue por toda aquela constelação. Então dizer, é 2.000 anos uma era. Não, não é verdade. A era de peixes nós já passamos de 2.000 anos e ainda vai durar mais alguns séculozinhos, né? Então, assim, depende do tamanho. Geralmente é 2.300 e poucos anos, 2.160, dependendo do tamanho da constelação, mas geralmente o povo fala aí arredondando 2.000 anos, mas é para mais de 2.000 anos. Saturno celebrará seu ano novo astrológico, né? Ou seja, nessa mudança de 2024 para 2025, que é quando muda a regência de Saturno para Júpiter, que é o filho na mitologia que destronou Saturno, né? E Saturno, por sua vez, destronou Urano, né, que é o céu, né, representava o céu, pedirá responsabilidade, austeridade, firmeza em propósitos. Tudo que estiver desequilibrado se acentuará no rigor ou no amor. Isso é 2024, é o ano que nós ainda estamos astrologicamente, até o dia 21 de março. Eu falei isso ano passado, muita gente não levou direitinho e eu tenho certeza que o ano cobrou. Eu falei para vocês que Saturno ia cobrar. Então, tudo que não estivesse alinhado, que não estivesse corrigido, que não estivesse da forma que deveria ser, Saturno iria cobrar com rigor, ia pedir equilíbrio, né? Se você estava desequilibrado, e ele ia cobrar, fosse no rigor, fosse com amor. Ia depender da sua configuração astrológica. Eu senti o rigor de Saturno, por mais que eu procure me alinhar, pensei, como eu disse para vocês no começo da live, que eu estava muito bem alinhado, mas Saturno chegou e disse, well, não é bem assim não. Né? E eu tive que me alinhar, principalmente agora no final do ano, agora, né, do ano gregoriano, né, em dezembro, fazendo as pazes com todo mundo. Exigirá que os povos e nações trabalhem o verdadeiro sentido da evolução. Fraternidade, cuidados individuais e coletivos, cuidar da natureza, e foi o que aconteceu. O que é que a gente viu o ano todo? A Europa dizendo, eu não vou comprar do Brasil, vocês não cuidam bem da natureza. Lei disso, lei daquilo, vamos fazer acordo,
né? Questão da fraternidade, que a Covid-19 veio cobrar isso. Isso é um julgamento do centenário dos 7 anos que acontece, né? A humanidade estava completamente esquecida do ser humano. Ninguém falava, dava um bom dia, uma boa tarde para o porteiro, a pessoa via um mendigo na rua e não ajudava, estava um nível realmente terrível, né? Agora que realmente melhorou bastante aí depois da pandemia. Então foi cobrado isso também, tá? Tanto os individuais como os coletivos. Isso ainda é 2024, tá? Tudo que foi criado nas últimas 3 décadas terá que ser sublimado por bem ou por mal. Esse influxo ainda é 2024 e vai começar 2025, vai ser ainda mais forte, e 2026 ainda mais, porque 2025 é um ensaio para 2026. Tá? Então nós estamos nesse centenário que começou em 2019, né? 2019, 2020, que é um ano astrológico, vocês já perceberam que ele é um pouquinho do outro ano também, como é agora, até março, né? Que foi quando começou a Covid, no centenário. Tá? E nós ainda estamos nesse centenário. Então, tudo que foi criado nas últimas 3 décadas, né, porque Saturno não vem para mais 36 anos, 3 décadas e meia, ele vai cobrar o que foi criado nas 3 décadas anteriores. Tá? A força numerológica do ano de 2025 é o 9. Então, quem gosta da numerologia sabe que está relacionado ao encerramento. Então, toda vez a gente tem um ciclo de 9 anos, né? Onde cada ano a gente tem um objetivo. Tem o que fazer naquele ano. Isso é o ano coletivo. Quando eu faço o mapa astral de vocês, vocês sabem qual ano vocês estão. Tá? Então, naquele ano tem uma missão, tem o que ser feito. Geralmente, quem está no ano 9, né? Teve uma pessoa que eu fiz agora recentemente o mapa, ela tá, a análise do ano, ela está no ano 9. O ano 9 não é um ano para começar novas coisas, para começar projetos, é ano de encerramento. Tentar começar algo novo é perda de energia, né? Perda de tempo, de esforço, de energia, porque dificilmente dá certo. É um ano de encerramento. É um ano que você tem que vir trabalhando já os outros anos, né? E tem ano que você tem que descansar, por isso a importância de fazer um mapa, de fazer análise, a numerologia também, para você entender em que etapa você está. Aí a pessoa vai vivendo, vai empurrando com a barriga, né? Vai vivendo sem conhecimento nenhum da astrologia, depois diz, minha vida não dá certo, eu tento de tudo, eu faço de tudo. Sim, qual ano que você está? Qual é a energia que você está? Né? Claro que às vezes pela ignorância também, né, você tá certinho. Então você tá num ano que é bom, que é um ano bom de trabalhar, de batalhar, e você foi lá e fez, e você colheu aquilo ali. Só que aí muda o ano, muda as forças, a energia, e você não entende porque é que não continuou aquele mesmo influxo da mesma forma. Ou você achou que estava tão bem e era o momento de comprar, de gastar, isso, aquilo, quando você olha e dizia, eita, eu perdi mais do que eu ganhei. Né? Porque não fez essa análise da melhor forma possível. Eventos envolvendo Saturno. Revolução Francesa, né? Então, no período da Revolução Francesa, Saturno, o que é que eu disse para vocês? Ele traz uma rigidez legal, né? Legal não no sentido legal, de bom, no sentido da lei mesmo. Então, o que é que houve na Revolução Francesa? Guilhotina. Cabeças rolaram de forma muito ríspida, muito dura, né? Ninguém seguiu ali, vamos seguir a lei, a Constituição, vamos seguir o que diz a Carta Magna. Não. Desculpa aqui a expressão, lasque-se a Carta Magna, a Constituição, e fizeram do jeito deles. Por quê? Saturno. Independência americana, né? Então, guerra, conflitos, tudo nesse período também. Então, isso aconteceu há aproximadamente 200 anos para que esse ciclo se repetisse novamente agora em 2017. Então, 200 anos atrás. Tá? Então, como eu mostrei para vocês antes, os signos, eles vão, as eras, eles vão para trás, né? Então você tem o ciclo maior, que são as eras, que duram mais de 2000 anos. Você tem o ciclo, melhor dizendo, médio, que dura 36 anos. E você tem o ciclo ano a ano, cada ano tem um regente. Tá? Então agora, conhecendo os regentes astrológicos de 2025, Júpiter e Vênus. Finalmente chegamos agora
no que nós realmente queremos, que é saber como vai ser 2025. Tá? Lembrando que aqui eu não estou falando do signo individual de ninguém, eu estou falando de forma coletiva. Para você entender como é que vai ser o seu ano, como é que vai ser os seus influxos, precisa fazer a análise do mapa astral, do Masal, enfim, da numerologia, do Masal Zero, do que você quiser, ou todos eles, né? Então, regentes de 2025. O principal regente vai ser Júpiter, que é um planeta bom, é um planeta relacionado à benevolência. Claro, ele tem sentidos contrários também, obviamente, né? Mas ele está relacionado à benevolência, ele está relacionado à estabilidade, à expansão, que pode ser tanto financeira como também da sua vida de trabalho, de amizade e tantas outras coisas que a gente vai ver. E Vênus também, que vai estar muito aspectado no ano de 2025. Então, Vênus vai aparecer bastante. E o que é que Vênus fala? Geralmente o povo, né, quando lembra de Vênus, pensa só no amor, né? O amor. Acontece que Vênus, ele não fala só de amor. Né? Não só o pessoal, mas ele também fala do amor coletivo, como ele também fala do financeiro, das finanças, exatamente. O Vênus, ele rege também a questão financeira, ele rege também a tua questão sentimental, né? O teu sentimento, como é que está. Então, Vênus vai cobrar muito, principalmente quem é do signo de Peixes e quem é do signo de Virgem, mais ainda de Virgem, 2025. Mais do que quem é do signo de Peixes, tá? Ele vai pedir de todos, claro, todos os signos, mas esses dois signos vão estar muito, muito fortes, muito impactados. A gente vai ver daqui a pouco que Lilith, não estou falando daquela figura mítica, não, tá? É um nome que se dá para um nodo, para um ponto astrológico. Lilith, que é conhecida também como a Lua Negra, né? Ela também vai impactar bastante Vênus não, Virgem e Peixes. Tá? A cauda, a cabeça e a cauda do dragão, que daqui a pouco vocês vão saber que é isso, o nodo norte e o nodo sul, que está relacionado ao karma, à reencarnação, eles vão estar justamente a cabeça em Peixes e a cauda em Virgem, no signo de Virgem. Né? Então são signos que vão estar muito impactados pela Lua, por Vênus, por Lilith, né? Onde vai estar ali a cauda do dragão. Então vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, os regentes de 2025 o principal é Júpiter e o corregente vai ser Vênus. E eles têm a predominância do elemento água muito forte. Então, as questões sentimentais, porque a água está relacionada a isso, ao sentimento, a forma como você trata os outros, como você acha que os outros te tratam, como você se comunica sentimentalmente falando, vai estar muito forte. Sentimento vai ser a pegada de 2025 e nós sabemos que nem todo mundo lida muito bem com sentimentos. Né? Então, Júpiter na Kabbalah representa a misericórdia divina. Né? E eu coloquei uma imagem aqui para vocês poderem entender. Na árvore da vida, quem estuda Kabbalah, né, conhece isso aqui como a árvore Sefirotal, ou a árvore da vida, né? Na verdade, em hebraico é a árvore das vidas, né? Sefer Hachaim. Então, Júpiter ele está justamente aqui, ó. Olha aqui, esse que parece um 4 aqui, né? O símbolo de Júpiter. Né? E aqui, quem estuda na árvore da vida, né? Quando está lá o nome das Sefirot, e não assim astrologicamente, sabe que aqui está a misericórdia, né? O Hesed, que representa a misericórdia. Então, Júpiter ele está relacionado à misericórdia divina, justamente aqui. Né? Já Saturno, que é o que a gente está estudando, que está ainda regendo tanto por um ciclo de 36 anos, quanto este ano de 2024, onde ele e Plutão são os corregentes, né? Olha Saturno onde está aqui, ó. Numa dimensão de fogo, na coluna da esquerda, que a gente sabe que representa Gevurah, né, que é a severidade, e no nível mais alto, né, da coluna da esquerda. Ou seja, Saturno
ele vem para cobrar, ele vem para censurar, ele vem para impor e cobrar o que está de errado. Então a gente está nessa influência de Saturno de 36 anos aqui. Mas neste ano de 2024, a gente vai ter também a misericórdia divina, regida por Júpiter, mas ainda tem algo maior que é Saturno. Tá? Então vai ter um pouquinho ali, é o famoso morde e assopra. Né? Júpiter vem para aliviar um pouco, mas Saturno diz, olha, eu ainda estou aqui, eu sou teu pai. Né? Saturno na mitologia é o pai de Júpiter. Né? Então, final de 2024. O que é que aconteceu? Agora, em outubro, né? Inclusive, eu fui, muita gente foi também, tenho certeza, mas eu fui pessoalmente influenciado aí justamente nesse período aí, em outubro, né? Influxos de Saturno, ou seja, julgamento, como vocês viram, acabei de mostrar aqui, né? Tá na coluna da esquerda, na árvore das vidas, e na dimensão de fogo, julgamento, Devorar, né? Influxo de Saturno e Urano, que é o planeta dos imprevistos, aconteceu muito imprevisto. Quem é mais próximo de mim na minha vida pessoal sabe que aconteceram muitos imprevistos aí. Com forte influência de Marte, que é o planeta da guerra, né? Não só guerra, né? Marte é muito importante no mapa. A pessoa que tem Marte no mapa geralmente é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que vai, levanta, em busca e tem muito ímpeto para conquistar as coisas, né? E então é um planeta bom também, dependendo de onde ele está, né? O grande iniciador dos ciclos. Por que ele é o grande iniciador dos ciclos? Porque ele é o planeta natural de Áries. Ou seja, em março, quando começa o ano astrológico, quem vai estar regendo lá é Marte, tá? Então, agora no final de 2024 a gente viu muito isso, a presença de Saturno, a severidade muito grande, uma cobrança muito grande, né? E Urano também, o planeta dos imprevistos, né? O planeta que rege, inclusive, os capricornianos e os aquarianos, né? Ele rege os dois, é o planeta dos imprevistos. Em dezembro de 2024, que nós acabamos de passar, Marte em conjunção com Urano faz retrogradação, ou seja, eles seguiram para trás no mapa. Na visão de quem olha, não é que o planeta foi para trás, não, tá, gente? Os planetas não vão para trás. Mas como eles têm órbitas diferentes, eles giram de formas diferentes, uns giram muito mais rápido, outros giram muito devagar. Tem planeta que demora 60 anos para dar uma volta em torno do Sol. E tem planeta que dá 3 voltas no ano nosso, que é Mercúrio, né? Ele dá em 3 meses uma volta no nosso Sol. Então fica parecendo na nossa visão que o planeta está indo para trás. É isso que a gente chama de retrogradação. Então, em 2024, em dezembro, agora, recente, Marte, em conjunção com Urano, eles fizeram a retrogradação, exigindo uma revisão para os signos de Leão e Câncer, ou seja, a energia do Sol e da Lua. O que é que ele estava exigindo? Equilibrar o bem em nós, o amor, a sabedoria. E o amor sem conhecimento, ou seja, as pessoas que não estavam preparadas, resulta em quê? Idolatria. Tá? Idolatria em quê? Seja idolatria com parceiro, seja com um ente querido, seja com bem